Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 488. Que eu não penso em guardá-lo pra mim, como fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia você que acaba de se levantar e se prepara para mais um Dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 30 de novembro de 2025 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Iago, Gabriela, Nadson, Lúcio, Valéria e Juliana, de Urandi, Bahia, Jocilei, de Pindaí, Bahia, Lucas Fernandes, de Licínio de Almeida, Bahia, Daniel, de Alfenas, Minas Gerais, Adriana, de Candiba, Bahia, Alan Reis, de São José dos Campos, São Paulo, e Marcos Paulo, de Picos, Piauí. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Esse é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir tua paz, tua sabedoria e força. Quero olhar o mundo e ver os outros como tu mesmo os vês. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha a minha alma, que eu seja tão justo, calmo e verdadeiro, que todos que de mim se aproximarem creiam na tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza e que no decorrer deste dia eu a todos revele o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o Santo do Dia. A terceira parte é o Evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na expressão: cultive a esperança, mas não plante expectativas. Cultive a esperança, que é virtude a nos guiar, mas expectativas vãs, aprenda a não plantar. A diferença é grande e fuja da grande mídia, para não cair na ilusão de projetos de perfídia. A esperança dá sempre alento à alma, nos alimenta, traz orientação e acalma. Já a expectativa ruim vem de falsa projeção, abre um flanco frágil que vira obsessão. Se a esperança é a última que morre, certa expectativa é a primeira que corre. Ter esperança é estar aberto à realização, é aguardar paciente, sem aquela irritação.
A alma fica leve se a esperança faz morada. Ela então segue em frente naquela reta jornada. Mas a falsa expectativa é roteiro de fantasia, que se fixa na vida alheia, enquanto a própria tá vazia. Um exemplo é notório no furor que faz arder, quando alguém só fica esperando o seu bem-querer. Se a mente traça o sucesso, um futuro já escrito, e a resposta é um não, o coração na hora fica aflito. O roteiro se quebra, vem então a frustração, porque a realidade não faz qualquer combinação. É preciso vigilância para não cair na surpresa, pois da falsa expectativa a alma nunca sai ilesa. Alimente a esperança, com fé e com vigor, mas de falsas expectativas, fuja agora sem temor. Espere sempre em Deus, por Deus e para Deus, pois Ele é puro amor que sempre salva os seus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. São Jerônimo nasceu por volta do ano de 347 na Dalmácia, região da atual Croácia, e faleceu no dia 30 de setembro do ano de 420 d.C., na cidade de Belém, justamente onde o Senhor nasceu. Uma santa simetria vemos em Jerônimo. Ele terminou sua vida onde a vida começou. Tudo começou em Belém, pois tinha sido para lá que a sua busca o havia conduzido. Se pudéssemos voltar no tempo e espiar a cela de São Jerônimo, veríamos não um monge curvado sob o peso do estudo, mas um guerreiro das letras, cuja teimosia era a mais alta forma de fé. Ele era o antivisionário. Enquanto o mundo esperava o conforto fácil ou a glória imediata, Jerônimo, bancado em Belém sob o sol inclemente, trocava o prestígio de Roma pela poeira do hebraico numa tarefa ingrata de traduzir a palavra. Sua tenacidade em forjar a Vulgata, tradução bíblica para o latim, não era um apego a um projeto pessoal ou a expectativa de um louvor humano, mas sim a certeza prática de que, se o Verbo encarnado haveria de julgar o mundo com justiça, a sua palavra deveria ser acessível ao povo em cada canto do império. Não havia espaço para fantasias de glória ou roteiros mentais. Havia apenas o martelo e o cinzel de trabalho diário, picando a pedra da verdade de um idioma para o outro. Isso tudo para que, ao fim dos tempos, a audiência de Deus pudesse ouvir a sentença no dialeto claro de Roma. Esta ausência de falsas expectativas é a chave do seu heroísmo.
Jerônimo não esperava que o trabalho fosse fácil, nem que seus críticos se calassem. Esperava a vida que está por vir, que essa era a única expectativa digna de ser plantada. Sua fé se manifestava na gramática, cada correção, cada página traduzida era um ato de submissão à única coisa que realmente importava, o verbo em sua forma mais pura e inegociável. Para Chesterton, brilhante pensador católico, certamente Jerônimo seria o homem razoável no mundo de loucos, aquele que se recusa a esperar que a realidade se dobre aos seus desejos e, em vez disso, humildemente dobra a sua vontade ao ofício heróico de dar a voz à Escritura. Ele não plantou um roteiro na imaginação, mas sim uma tábua escrita na realidade do mundo, garantindo que a base do justo juizado de nosso Senhor Jesus Cristo estivesse firme e legível para todos. Ó São Jerônimo, tu que dedicastes a sua vida ao estudo da Bíblia e à oração, dai-nos coragem para que também nós nos apaixonemos pelas belezas da revelação escrita. Amém. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Israel quer te escutar. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois, nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, porque
na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Caríssimos irmãos ouvintes e irmãos do apostolado, na semana passada encerramos o ano litúrgico com a festa do Cristo Rei. E hoje celebramos o primeiro domingo do Advento, meditando sobre a volta desse mesmo Rei. Estamos agora no tempo litúrgico do Advento. Fim de ano vai chegar e com ele o Natal. Mas esse tempo do Advento litúrgico está dentro de outro tempo maior, que é o advento da volta de Cristo. A volta de Cristo, longe de ser uma expectativa sinistra, é sem dúvida uma esperança de verdadeira redenção para a noiva de Cristo, a Igreja. E, portanto, para todos nós que permanecemos fiéis a ela. Jesus certamente virá e vai separar o trigo do joio. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, como professado no credo da Santa Igreja. Desde o instante que Jesus subiu aos céus, ficou claro para a Igreja que ele voltaria. A sua segunda vinda sempre foi um dogma da Igreja. Não custa lembrar que um dogma é algo que o fiel não questiona. Ele acredita com toda força e vontade. Para entendermos a segunda vinda, vamos recorrer a uma explicação sobre o casamento judaico. E por que o casamento, para entendermos isso? Ora, foi revelado desde o início para a Igreja que ela era a noiva de Jesus. Foi-lhe revelado o seu caráter de noiva do Salvador. E que um dia, sem avisar, o noivo viria para buscá-la. Por isso, vamos à explicação sobre o casamento judaico. No tempo de Jesus, as coisas com relação ao casamento eram assim. O homem, quando se interessava por alguma mulher, comunicava o fato ao pai da moça. O pai conversava com a moça e, se ela concordasse, eles viravam noivos. Depois de selado o acordo nupcial, o noivo voltava para a casa de seu pai e ia preparar o lugar das núpcias. A noiva ficava preparada, pois a qualquer momento o noivo viria para buscá-la. Fazia parte da tradição a surpresa. Era uma expectativa incrível para a noiva. Ela era como que sequestrada à noite. Ela mesma não saberia o dia e nem a hora em que o noivo viria buscá-la para as núpcias. Ela deveria preparar seu enxoval e ter sempre à mão as damas de companhia que deveriam acompanhá-la no trajeto com o noivo para as festas na casa do pai dele. Era um acontecimento social e tanto. O trajeto público e com tochas iluminava a noite e todos ficavam sabendo que um casamento estava prestes a ser consumado. Quando o cortejo chegava na casa do noivo, as portas eram trancadas e ninguém mais entrava. É bom lembrar que nos ensinamentos da Igreja em sua divina doutrina, a expressão núpcias do Cordeiro não é e nunca foi estranha para o cristão que verdadeiramente crê. Pois muito bem. Do mesmo jeito que a noiva era levada de surpresa nos tempos antigos em Israel, no rito tradicional do casamento judaico, a santa esposa de Cristo será levada em hora e dia não sabido. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam,
Casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Note bem, caro ouvinte, o mundo se mostra cada vez mais hostil à fé em Deus e o ódio à sua esposa é cada vez mais visível. Cabe aos fiéis, à noiva, permanecerem firmes na fé. Devemos permanecer fiéis à Santa Igreja, pois não se sabe a hora nem o dia. Mas uma coisa é certa, ele virá, e vai levar consigo aqueles que permanecerem fiéis até o fim. É oportuno lembrarmos as palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos esse sério alerta sobre nosso destino final. Eis a sua exortação. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e visitamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de gula e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvada seja a nossa santa esperança, louvada seja sua santa noiva, a Igreja, que com alegria espera por seu noivo. Amém. Ó Senhor, que eu me desperte e possa ficar em constante vigília até sua volta. Amém. Você sabia? Olha só, todo ano depois do encerramento do ano litúrgico da festa do Cristo Rei, tem início o tempo do Advento. O que é na realidade esse tempo chamado de Advento? Bem, do ponto de vista litúrgico, é um tempo de preparação para a celebração do Natal, o nascimento de Jesus. Mas do ponto de vista da revelação e da doutrina que trata sobre as realidades últimas, estamos no tempo do Advento pela volta de Jesus. Mas isso não é apenas simbólico? Ou seja, essa volta não é apenas uma metáfora? Não, a Igreja nunca entendeu esse tema de forma simbólica ou figurada. A volta de Jesus é um dogma de fé e permeia toda a história da Igreja e todo o desenvolvimento teológico ao longo dos séculos. O desencadeamento último da história do homem na Terra sempre esteve no horizonte das exortações dos profetas e do próprio ministério de Jesus durante a sua primeira vinda. A Igreja espera santamente esse dia. Mas onde eu posso ver isso no catecismo? Apesar de aparecerem vários parágrafos, vou simplificar a busca para você te pedindo para rezar o Credo Niceno. Mas não ele todo. Quero que você pare exatamente na frase que fale sobre a sua volta. No credo tem isso? Eu nunca percebi. Deixa eu ver. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Viu só? Nossa, eu nunca tinha percebido assim. Eu sempre rezei essa passagem, mas nunca havia percebido isso. Pois é, não custa lembrar também que a Bíblia, em seu penúltimo versículo do livro do Apocalipse, fala assim, ó. Veja só que interessante. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maravilha! Então, semana que vem estaremos aqui na doce esperança de sempre, pela vinda do noivo, não é mesmo? Sim, com certeza, na santa esperança que nos faz abandonar as expectativas vãs e mentirosas desse mundo. Aproveite esse momento para dizer o último versículo da Bíblia. A graça do Senhor esteja com todos. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos, Deus Filho que nos torna todos irmãos, e Deus Espírito Santo que nos mantém unidos na mesma família, a Igreja, pedimos a fortaleza, a fé genuína para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos por testemunharem a sua confiança em Cristo. Que Maria nos ilumine e dê-nos coragem e compromisso com a Igreja para cada vez mais nos doarmos pela causa de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nessa manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora
nossa morte, na nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na nossa morte, da nossa morte.